Bom dia, alunos da Escola Dinâmica. Vamos iniciar aqui agora a nossa aula de Geografia do 7º ano, falando aqui no capítulo 9 sobre as atividades não urbanas no Brasil. Ou seja, trabalharemos nesse capítulo todo o processo de desenvolvimento do extrativismo animal, vegetal e mineral. Estamos já na segunda década do século XXI e em nosso território diversas comunidades continuam praticando o extrativismo como forma de sobrevivência direta ou como atividade complementar. Contudo, essas comunidades coletoras convivem com gigantescas empresas que enxergam a natureza como fonte de lucro e não de sobrevivência, pouco se importando com as consequências que as atividades produzem. E isso, de certa forma, acaba trazendo uma concorrência desleal perante o pequeno agricultor que promove uma agricultura de subsistência, e que causa um impacto ambiental de forma mínima, e que, consequentemente, acaba trazendo um sustento no seu dia a dia, e que, concorrendo diretamente com as grandes empresas, essa concorrência se torna desleal e que, consequentemente, no futuro, nem o pequeno agricultor vai ter como desenvolver seu processo de desenvolvimento agrícola, pois os impactos ambientais vão acabando com o desenvolvimento do solo, e, consequentemente, não vamos mais ter solos agricultáveis, nem mesmo para o pequeno agricultor. Infelizmente, isso é uma realidade que não é observada apenas aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Vamos, a partir desse capítulo, analisar todo o processo de extrativismo, tanto animal quanto vegetal e mineral, que nós temos no Brasil, e a sua importância direta e indiretamente no processo de desenvolvimento da economia brasileira. O extrativismo brasileiro, como atividade de coleta, diversas são as comunidades brasileiras que retiram das matas nativas elementos que são para promover o seu sustento direto ou indireto. Dessa forma, nativos das florestas amazônicas utilizam diversos vegetais para alimentação, cura de doenças, construções de canoas, etc. No Maranhão e no Piauí, as comunidades interioranas complementaram a sua renda a partir da extração do coco de babaçu e de carnaúba, de onde se utiliza tudo: a quenga para a produção de botões, ao coco, a extração do óleo que se transforma em combustível. Porém, ao lado dessas práticas, encontramos atividades predatórias como ocorre como o corte ilegal de madeira para exportação de produção de móveis e produção de carvão. E isso acaba acarretando um impacto ambiental muito forte, que, como eu falei anteriormente, vai desgastar diretamente o processo de produção do solo, que futuramente o solo vai tornar infértil, e isso vai acarretar de forma negativa com que os pequenos coletores, os pequenos produtores da região tenham prejuízos futuros. O grande problema hoje em dia na atividade agrícola no Brasil é justamente esse processo aí, da concorrência desleal, que acaba, de certa forma, causando impactos ambientais por parte dos grandes produtores. Falar um pouco sobre a pesca como atividade primária no Brasil. O Brasil, você sabe que é um país que tem uma grande rede hidrográfica, além de ser banhado em boa parte pelo Oceano Atlântico. Isso, de certa forma, promove que o país seja um dos países que mais produzem frutos do mar, e de águas de rios também, que, consequentemente, movimentem muito sua economia. Por exemplo, em Belém do Pará, a gente tem um dos maiores mercados a céu aberto do Brasil, que é o mercado ver-o-peso, pois muitas pessoas que vivem naquela região, elas sobrevivem da pesca. E aí eu tenho ali na região de Belém o mercado ver-o-peso, que é um dos mercados que mais movimenta a economia do estado do Pará
voltado para a produção de peixe, né? Como o Brasil foi agraciado pela natureza com um amplo litoral, a atividade pesqueira do país é muito produtiva. Diversas comunidades litorâneas independentes ou organizadas na forma de cooperativas vivem diretamente da pesca e da coleta de diversos crustáceos para o consumo direto e para a comercialização. Nas áreas de manguezais, as comunidades que vivem da sua margem ganham a vida a partir da comercialização de caranguejos, mariscos e outras e ostras, além da pesca. O resultado das atividades tanto servem para a subsistência como a complementação de renda da família, né? E aí, infelizmente, no Brasil a gente tem o nosso mangue sendo reduzido cada vez mais, porque é um bioma que ele está próximo às áreas urbanas, né? Já que é um bioma fluvio-marinho, está localizado entre o rio e o mar, e acaba, de certa forma, sofrendo um grande impacto ambiental por conta do crescimento urbanístico das cidades. E aí, consequentemente, o mangue está desaparecendo. E o mangue é um bioma tão importante, né, porque ele serve como berçário natural, tanto para espécies marinhas quanto para espécies de rios, né, que, infelizmente, devido ao crescimento das cidades, invadiram os mangues, né, e o mangue está desaparecendo do mapa brasileiro. Um exemplo desse grande é, por exemplo, o bairro de Rio Doce, aqui em Olinda. O bairro de Rio Doce é uma área de mangue, né, que há muitos anos atrás, eu lembro que quando eu cheguei para morar em Rio Doce, em 1978, Rio Doce era circulado por mangues. E que, inclusive, eu ia para o mangue na época, a gente ia brincar no mangue, ia pegar caranguejo no mangue, não é? E que hoje em dia a área que existia ali do mangue de Rio Doce, ele está totalmente reduzida, porque foram aterradas, né, foram construídas casas, né, e hoje em dia praticamente é uma área inexistente de mangue, né, o que causa um forte impacto ambiental. É por isso que a praia de Rio Doce hoje é uma área onde você não tem praticamente areia de praia, você tem lama. Por quê? Porque a natureza começa a se adaptar, não é? Começa a se adaptar porque se não existe mangue, ela começa a se transformar, ela se transforma em mangue, não é? Para que os animais comecem a procriar. E aí você vai na praia de Rio Doce, você não encontra praticamente areia. Quando a praia está seca, né, você vê aquela lama, que é justamente uma transformação, né, do próprio ambiente, né, para que ele tente se sobreviver, né, para a procriação das suas espécies que acabam depositando seus ovos em áreas de mangue. Infelizmente, é isso que acontece na atual visão, né, ambiental, hoje nas nossas praias aqui do litoral pernambucano. Vamos falar agora um pouquinho sobre o extrativismo mineral brasileiro, porque o Brasil é um dos países que tem um grande potencial em termos de produção de mineral. Para você ter ideia, o Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo, perde apenas para a África do Sul. É o maior produtor de gipsita do mundo, principalmente aqui no sertão do Araripe, nas áreas que respeitam a Ipubi, Araripina e Oricuri, uma área de grande produção de gipsita, que é matéria-prima para a produção de gesso. Um dos maiores produtores de bauxita também, que é a matéria-prima de produção de alumínio, onde boa parte dessa bauxita ela é exportada para o Japão, que é um dos maiores produtores de alumínio do mundo, né? E essa nossa bauxita ela é extraída ali na região de Oriximiná, no Vale das Trombetas, no estado do Pará. Então, o extrativismo mineral brasileiro, segundo a Constituição de 1988, a pesquisa de extração de recursos minerais somente poderão ser efetuada mediante a autorização ou concessão da União, no interesse nacional dos brasileiros ou empresas brasileiras de capital nacional, na forma da lei que estabeleceram as condições específicas quanto a essas atividades se desenvolveram em faixas de fronteiras ou em terras indígenas. Segundo os geólogos do Departamento Nacional de Produção Mineral,
o subsolo do nosso país é uma verdadeira fonte de riqueza. Eles afirmam que, mesmo com a retirada contínua dos nossos minerais ao longo das conquistas de exploração do nosso território, ainda não foram retirados nem 2% de todo o nosso minério, ou seja, nós temos uma riqueza mineral imensa no nosso país, não é? Ao qual tanta exploração foram feitas, né? E segundo os geólogos, não foram retirados nem 2% da nossa riqueza mineral do nosso subsolo, né? Ao longo dos anos, novas jazidas e áreas de mineração são descobertas e, contudo, uma parte considerável é ilegal e acarreta impactos ambientais e sociais, como aconteceu na região de Brumadinho e de Mariana, né, com rompimento de barragens ali por conta da má administração da mineradora Vale do Rio Doce, né, acabou acarretando grandes impactos naquela região ali, que morreram várias pessoas. Além disso, muitos dos minerais que são explorados são explorados clandestinamente, fazendo com que o país perca divisas, não é? Para tentar impedir a perca de divisas, no caso de dinheiro, não é? A extração de minerais metálicos no Brasil foi controlada até no ano de 1997 pelo governo federal, através da Companhia Vale do Rio Doce, uma das mais lucrativas empresas de mineração do mundo. Porém, durante esse período, a Vale do Rio Doce sofreu privatização. Isso acontece quando uma empresa que pertence ao Estado foi vendida para o setor privado, né? E infelizmente essa foi uma das privatizações no Brasil que não deu muito certo, né? Porque tantas outras empresas que foram privatizadas deram muito certo, principalmente para a população. A Vale do Rio Doce, após ser privatizada, ela passou a trabalhar de forma irregular, como infelizmente ocorreu em Brumadinho e Mariana, como eu falei para vocês, morrendo centenas de pessoas, impactando muito o solo. Antes de ser privatizado, nunca se tinha ouvido falar de um só impacto ambiental de grandes proporções que tinha sido causado pela mineradora Vale do Rio Doce. Após a privatização, infelizmente, as coisas começaram a andar na marcha ré. Eles só quiseram saber no processo de exploração e de acúmulo de riquezas, que infelizmente não se preocuparam com as questões ambientais do nosso país. Isso acontece quando uma empresa, na realidade, a questão da privatização, privada é vendida ao setor privado, uma empresa estadual é vendida ao setor privado, passando a ser gerida por grandes agentes desse setor. Com isso, foi feita a concessão para exploração mineral durante o governo Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil, não é? E aí perdemos a mineradora Vale do Rio Doce, não é, que foi privatizada. Falo agora das principais jazidas minerais do Brasil, que são muitas, como a gente falou anteriormente, só foram coletados cerca de 2% de todo o recurso mineral que nós tínhamos no subsolo brasileiro. Falar aqui agora um pouquinho do quadrilátero ferrífero, não é? Localizado na região central do estado de Minas Gerais. Essa província mineralógica produz cerca da metade dos minerais de ferro no país, além do manganês, bauxita e cassiterita. Para beneficiar o minério extraído, foram criadas diversas usinas siderúrgicas que estão localizadas entre o estado de Minas Gerais e o Espírito Santo, formando o chamado Vale do Aço. Porém, outro nome lhe é conferido em virtude do elevado grau de produção ambiental infligido sobre essa região. E aí é chamado também do Vale da Morte, a região do quadrilátero ferrífero, por conta da grande e elevada poluição ambiental que gera nessa região aí, infelizmente, causando forte impacto ambiental, na retirada desse minério dessa região, que é o chamado Vale do Aço. Em vários países, a legislação para a exploração do ambiente é extremamente rigorosa. No Brasil, mesmo com toda exigência, a legislação muitas vezes é enganada. Para que você tenha ideia,
as dificuldades para a exploração legalmente de nossa natureza, é necessário possuir do governo uma licença ambiental fornecida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis do IBAMA. No entanto, para obter essa licença é necessário possuir o relatório de impacto ambiental, também chamado de RIMA, né, que é produzido a partir dos estudos de impacto ambiental, que é o EIA. Então, você primeiro tira o RIMA, né, primeiro tira o EIA, né, que é os estudos de impacto ambientais, que você faz esse estudo e aí, posteriormente, você tira o RIMA, que é o relatório de impactos ambientais, para que você possa, através desse processo burocrático, desenvolver o seu processo de extração mineralógica de determinada região, realizado por diversos profissionais ligados ao estudo do meio ambiente, como biólogos, geógrafos, ecologistas, etc. Neste estudo são apontadas as possíveis alterações do meio ambiente que podem provocar impactos ambientais, bem como as alternativas viáveis para impedir que aconteça, para minimizar efeitos. Mike Fumitório. Fala agora sobre um pouquinho do projeto Carajás, né, que está relacionado ao processo de extração de minerais na região do Xingu e Araguaia, né, na região norte do Brasil, localizado na Serra do Carajás, sudoeste do Pará. A descoberta desta gigantesca província mineralógica aconteceu entre as décadas de 60 e 70, quando a companhia transnacional estadunidense de aço United States Steel começou a pesquisar de forma contínua com o consentimento do governo brasileiro na época, o subsolo da Amazônia. A companhia contou com o trabalho do geógrafo Breno Augusto dos Santos e descobriu em 1967, entre os rios Xingu e Araguaia, aquela que viria a ser a maior província mineralógica do mundo, que é a província de Carajás, né, ao qual traria uma grande quantidade de capital para o país, né, através da mineradora Vale do Rio Doce, que até então era uma empresa estatal e posteriormente se tornou uma empresa privatizada, como falou anteriormente. Durante 7 anos, de 1970 a 1977, a província de Carajás foi explorada por um consórcio entre a Amazônia Mineração, né, subsidiada da estadunidense United States Steel, no Brasil, e a ex-mineradora Vale do Rio Doce, que hoje é só Vale, né. Contudo, em virtude da queda de preço do minério de ferro, o mercado mundial e da necessidade de grandes aportes de capital entre investimentos de infraestrutura para extração e escoamento do litoral, saiu da sociedade no final de 1977. Após a saída da MZA, a Vale do Rio Doce desenvolveu um arrojado projeto chamado Amazônia Oriental, além da exploração de minérios de ferro, manganês, bauxita, estanho, ouro, cobre, níquel, incluiu investimentos em províncias agropecuárias e madeireira. Esse projeto ficou conhecido como Projeto Grande Carajás. Na verdade, o Projeto Grande Carajás levou o Estado brasileiro a ampliar suas divisas externas, uma vez era necessário grandes investimentos de capital tecnológico, e como nosso país já possui uma grande dívida externa, foi necessário ocorrer mais uma vez os recursos oriundos do sistema financeiro comercial internacional, que isso infelizmente acabou atrasando o processo de desenvolvimento do projeto Grande Carajás, graças à dívida externa que nós tínhamos no país, né? E essa dívida externa por muito tempo acabou promovendo o não desenvolvimento e o atraso econômico do nosso país. Essa dívida externa ela só veio ser paga a partir da adoção do Plano Real, onde o Brasil começou a pagar sua dívida, principalmente com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, através do crescimento das nossas exportações, principalmente de produtos agropecuários e industrializados também, que a indústria brasileira passou a ter um novo perfil a partir da década de 90,
né, passou a ser bem aceito no mercado internacional, e isso acabou promovendo, de certa forma, um processo de crescimento econômico, e o Brasil passou, naquela época, de um país devedor a ser um país credor, que inclusive passou a emprestar dinheiro ao próprio FMI. Para promover a criação da infraestrutura necessária, construção de ferrovias, rodovias, produção de eletricidade, postos marítimos e indústria de beneficiamento minério, a Companhia Vale do Rio Doce associou-se a diversas empresas estrangeiras. Dessa forma, foram construídos os suportes para a exploração da região e, em primeiro lugar, foi implantado o projeto Ferro Carajás, com a construção inicial da estrada de ferro Carajás, inaugurada em 1988, ligando, através de seus 890 quilômetros, a província de Carajás até o porto de Ponta Madeira e Itaqui, em São Luís do Maranhão. E isso acabou promovendo, de certa forma, um desenvolvimento no processo de exportação, principalmente de recursos minerais, ligado à produção de ferro aqui no Brasil. Vamos falar agora do rio do Vale das Trombetas, principalmente na exploração de bauxita, matéria-prima para a produção de alumínio. Essa região começou a ser explorada em 1966, no caso a região do Vale das Trombetas, no município de Oriximiná. Com as gigas jazidas de bauxita foram descobertas pela mineradora estrangeira Alumínio Canadense, Alcan. Após essa fase, os governos militares brasileiros, entre as décadas de 1870 e 1980, passaram a promover a ocupação e exploração da região, tal qual Carajás, gerando a criação da infraestrutura de beneficiamento necessário aos minérios da região e a desnacionalização das empresas estatais, através da associação entre a Vale do Rio Doce e diversas empresas internacionais do ramo minerador. O Brasil, a partir da região norte, é inserido precocemente no processo de globalização recente, para as empresas do lucro, para o meio ambiente e a devastação. A instalação dessas indústrias acarretou uma maior necessidade de novos fluxos de rede de energia, e para desenvolver esse problema, a sociedade empresarial, Centrais Hidrelétricas Brasileiras, a Eletrobras, rapidamente derrubou as florestas para a construção de uma grande usina hidrelétrica em Tucuruí, no rio Tocantins, Balbina e o rio Uaiatuã, que acarretaram os maiores desastres ambientais no país, e aí tendo que juntar o rio Tocantins-Araguaia, de certa forma causou um certo impacto ambiental, porque para se construir uma usina hidrelétrica é necessário que você inunde uma vasta área de floresta natural, e aí construir essa maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, porque a gente tem uma usina hidrelétrica que é a de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica do Brasil, só que ela não é totalmente brasileira. A Itaipu é uma usina binacional, que é dividida com o Paraguai, porém a usina Tucuruí é a maior usina hidrelétrica do Brasil, totalmente brasileira, construída no rio Tocantins-Araguaia, que é um rio artificial, que infelizmente causou-se um grande impacto ambiental, matando uma grande quantidade de espécies animais na região amazônica, tirando também uma grande parte de populações ribeirinhas que viviam ali, principalmente indígenas, que eram protegidas por lei, e aí consequentemente teve que ser gerada uma grande quantidade de energia, e para gerar a quantidade de energia é necessária a construção de usina hidrelétrica, para a exploração desse minério, que era a bauxita, de grande importância para o desenvolvimento econômico do país. Então tinha essa visão capital, mas a visão ambiental nenhuma nessa questão desse projeto do Vale do Rio das Trombetas. O projeto Carajás Trombetas provocou um duplo efeito sobre as realidades nacionais e regional. Do ponto de vista nacional, colocou uma empresa estatal na economia globalizada, e, por outro lado, em esfera regional, acarretou a devastação de intensas áreas para a exploração de recursos naturais, provocando impactos ambientais e de consequências catastróficas para o meio ambiente
né, e as sociedades nativas, principalmente indígenas da região, como eu falei para vocês. Vou falar agora sobre o maciço de Urucum, localizado ali na região próxima a Mato Grosso do Sul. Né? Jazida mineral localizada dentro da região do Pantanal Mato Grossense, né? Em Mato Grosso do Sul, nas proximidades da cidade de Corumbá, em Urucum, são encontrados grandes depósitos de manganês, porém a exploração é limitada por conta da sua localização distante dos grandes mercados consumidores e postos de escoamento. Depois da criação do Mercado Comum do Sul, Mercosul, o desenvolvimento da hidrovia Tietê-Paraná, a área que passou a ser mais explorada. Então, graças, né, a esse distanciamento, principalmente das áreas portuárias, né, não se explora uma grande quantidade desse minério, do caso manganês, nessa região, justamente por conta dessa distância. Mas se fosse mais próximo de áreas portuárias, consequentemente já tinha havido um forte impacto ambiental nessa área ali, e boa parte do Pantanal já tinha sido desaparecida, porque infelizmente a nossa sociedade atual, principalmente os grandes empresários, pensam mais na questão do lucro e não nas questões ambientais, como a gente viu anteriormente. Falar aqui um pouco da Serra do Navio, a área extrativa localizada na região central do estado do Amapá, às margens do rio Bari, afluente do rio Araguaia, que apresentava rica jazida de manganês. A década de 1940 marcou o início da exploração regional através da indústria de comércio minério e Comi, empresa mineradora nacional, vencedora da licitação para o processo de exploração nas áreas promovido pelo governo Eurico Gaspar Dutra, que lhe concedeu a área por 50 anos. Posteriormente, a Icomi associou-se às duas outras empresas de exploração, a Betty Levin Steel, estadunidense, e a brasileira Caimin, do grupo Azevedo Antunes. E aí promoveu ainda mais o processo de exploração desse minério naquela região. Aos poucos, para explorar e escoar a produção, cujo destino é prioritariamente o mercado internacional, as empresas provocaram modificação sobre o espaço natural, como a construção de estradas de ferro do Amapá, que liga a extração do Porto Marítimo de Santana. Porém, o minério com altos teores de manganês esgotou-se, fazendo com que a Betty Steel abandonasse o empreendimento e a Icomi redirecionasse seus esforços para a extração de benefícios de cromo na mina de Vila Nova e a construção de uma usina de beneficiamento desse minério no Porto de Santana. O pior impacto, no entanto, está por vir. A jazida ainda é existente no Amapá, na região da Serra do Navio, durante, no máximo, 10 anos, o que implicará numa verdadeira catástrofe para a população do município que se desenvolveram sob a sombra dessa atividade. Isso resultará na necessidade de buscar novas atividades econômicas para a sobrevivência da comunidade, no caso aí, a extração de produtos da natureza, né, principalmente ligado ao extrativismo vegetal, que sustenta boa parte dessa região da comunidade do Amapá. Uma das maiores empresas mineradoras do mundo pode ter seu projeto mais ambicioso de exploração de ferro para os próximos 40 anos impedido por conta de milhares de cavernas. Com essas cavernas, grandes vestígios arqueológicos dos primeiros habitantes da região amazônica, fica um impasse entre a preservação do meio ambiente e de pistas que indicam a origem da humanidade e o desenvolvimento do projeto da mineradora. Então, essas cavernas que nós temos naquela região são áreas de arcabouço geológico, na realidade, que, graças a Deus, vai impedir o avanço desse impacto ambiental na região. Né? E aí, vários estudos na região vão ser feitos, né, para descobrir a origem do ser humano no planeta Terra e no Brasil também. Então, gente, vamos encerrar por aqui nosso salão de hoje, né?
Amanhã a gente continua com mais uma aula e a continuação dessa nossa aula aqui. Um abraço a todos, Deus abençoe, e até a próxima.